Tem uma peça faltando aqui. Esse ano na Jump, essa é a primeira série que a gente está trabalhando. Para você que não está acostumado, a gente tem as pregações nossas aqui são divididas em séries. Então a gente tem, durante esse mês de março, a gente vai falar sobre esse tema. No próximo encontro nosso, a gente vai continuar falando sobre esse tema. Mas hoje é a abertura desse tema e eu quero compartilhar com vocês por que a gente escolheu esse tema e a gente escolheu esse nome e tudo mais. A gente lançou uma enquete no Instagram da Juventude, perguntando o que as pessoas achavam de que se trataria essa série. E teve pessoas que falaram assim, é depressão, teve pessoas que falaram, o que mais, Malu, você lembra? Tipo, depressão, sentido da vida, algumas coisas assim, bem filosóficas. E essa série se trata, na verdade, da importância que a gente tem que dar para o corpo de Cristo e para aquele sentido que Paulo fala em Coríntios, que nós fazemos parte desse corpo e que sempre tem uma peça faltando nesse corpo, no sentido de que a gente precisa trabalhar para que esse quebra-cabeça seja completo. Em outras palavras, essa série se trata sobre evangelismo e discipulado, porque sempre tem uma peça faltando aqui, sempre tem alguém que você conhece, que você gostaria que estivesse aqui, que estivesse convertido a Jesus Cristo, que estivesse servindo ao Senhor. Sempre existe uma pessoa que você gostaria que tivesse inserida no corpo. E é sobre isso que a gente vai falar nessa noite. Tem uma peça faltando aqui. E o que a gente precisa fazer, como que a gente precisa agir, quais são as estratégias que a gente vai tomar, o que a Bíblia nos ensina sobre isso. Por falar em Bíblia, Malu, pega a minha Bíblia, está em cima da minha mesa, por favor. O que a Bíblia fala sobre isso? E a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é uma frase desse velhinho charmoso. Se você não sabe que livro comprar para ler, escolha um livro que tenha esse autor, John Stott. É um velhinho muito sábio, um homem de Deus, manja dos paranauê da Bíblia e escreve muito bem. E eu li um livro dele, e esse livro foi base para muitas das ideias que eu peguei aqui para o texto, para essa noite. O nome do livro se chama O Nosso Silêncio Culpado, onde ele apresenta diversas áreas e questões da nossa vida. Por isso que vocês estão escuros aqui, ó. É que tem um interruptorzinho novo aqui, ó. Tá. Pronto. A gente vai se acostumando, né, com a estrutura nova, as luzinhas e tal. E esse livro do John Stott, ele fala como a gente enfrenta diversas dificuldades no evangelismo, no discipulado, e esse livro me confrontou muito, e esse livro foi base para a gente criar essa série e falar sobre isso. E essa frase dele começa já dando muito diretamente dentro do nosso coração. Ele fala assim, às vezes o nosso silêncio trai a nossa falta de convicção. Ele mostra que a gente tem uma convicção que não é verdadeira. E aí a gente fica em silêncio em relação a se manifestar com o Evangelho, a falar do Evangelho, a viver o Evangelho, a testemunhar de Cristo, porque a nossa convicção e o nosso silêncio, eles se tretam, eles se brigam e eles acabam um traindo o outro e um não deixa o outro agir. O silêncio não deixa a convicção agir e a convicção ela acaba matando o silêncio, eles ficam sempre brigando ali. John Stott fala nesse sentido, ele fala, olha, quando o meu silêncio ele acaba ferindo a minha convicção. E essa frase ela é uma reflexão sobre a culpa que nós temos dentro da gente, assim, de deixar de comunicar o Evangelho, deixar de falar do Evangelho. Só que não é uma culpa de erro, é uma culpa de responsabilidade. Porque culpa de erro Jesus tira, culpa de erro Jesus perdoa. Agora, uma culpa de responsabilidade é aquela culpa que você fala, putz, faltou isso para eu falar de Jesus para aquele colega de trabalho, faltou isso para eu falar de Jesus para aquela pessoa que estuda comigo, faltou isso para eu falar de Jesus. Essa culpa de responsabilidade, ela é causada porque as nossas convicções não são
muito claras, a gente não tem muita certeza se aquilo que a gente vai falar é realmente aquilo que a gente acredita. Então eu quero primeiro estabelecer as nossas estruturas, eu quero primeiro mostrar e abrir o nosso coração para entender um pouco sobre isso, para que aí a gente possa ter a nossa convicção bem firmada, e aí compartilhar do Evangelho, e aí discipular outros jovens, e discipular amigos, e caminhar com eles, na liberdade que Deus nos deu para a gente poder fazer isso com autoridade e com sabedoria. É preciso entender que se tem uma peça faltando aqui, é porque nós ainda não nos manifestamos. É isso que o livro fala e é isso que a palavra de Deus fala. Se tem uma peça faltando aqui na Jump, se tem alguma cadeira vazia do teu lado, é porque faltou a gente se manifestar. Às vezes faltou um convite, às vezes faltou uma força de vontade, às vezes a gente até convidou e tudo mais, e fez, mas sempre... eu quero que a gente entenda isso, que parte da gente expandir o reino, parte da gente ter essa postura de falar do amor de Cristo, de falar do Evangelho. Porque isso não é uma coisa que o Taveira inventou na cabeça dele, não é uma coisa que o Taveira leu no livro do John Stott, o velhinho charmoso, mas é uma coisa que está escrito na palavra de Deus. Jesus fala em Mateus 28, capítulo 28, versículo 19, ele fala isso aí. Portanto, vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu quero destrinchar esse versículo contigo, para tu entender comigo exatamente a importância em cada detalhe deles. Primeiro detalhe que eu quero que a gente observe já é o portanto vão. Portanto vão é uma frase, uma fala imperativa de Jesus. Não é uma coisa do tipo assim, agora que vocês se converteram, agora que vocês aceitaram, me reconhecem como Senhor e Salvador, se vocês tiverem um tempinho, vai lá e fala do amor de Cristo, vai lá e... Não. Jesus fala para os discípulos, olha, vão. Portanto, vão. É um imperativo, é uma ordem direta de Jesus. A primeira coisa que a gente precisa entender em relação ao evangelismo, ao discipulado, é que é uma ordem direta de Jesus. Não é papel do Taveira pregar para que as pessoas se convertam, é papel do cristão pregar para que as pessoas se convertam. É papel do cristão testemunhar para que as pessoas se convertam. Se você não quer que pessoas se convertam ao Evangelho, você não crê em Cristo, no Cristo do Evangelho, no Cristo das boas novas. O segundo pedaço do versículo é façam discípulos. É a caminhada, trouxe alguém para a igreja, ande com essa pessoa, caminhe com essa pessoa, divida experiências com ela, e a gente vai entrar muito a fundo nisso aqui hoje. Divida experiências com ela, caminhe com ela. Não é um papel do Taveira fazer isso, é um papel do cristão fazer isso. Jesus falou, portanto, ide e façam discípulos. Não é o papel do pastor Jonas na igreja caminhar com todo mundo, não tem como. Não tem como. Jesus, quando começou o seu ministério, ele escolheu 12 pessoas para estarem com ele. 12 discípulozinhos. Jesus chamou 12 pessoas para caminharem com ele. Essas 12 pessoas ele compartilhou, ele trocou experiência, ele chorou com elas, ele orou com elas, ele abriu o coração para elas. Agora, a multidão, ele pregava, ele exortava, ele ensinava, ele curava, ele restaurava, ele perdoava. Agora, os 12 ele discipulou, por isso que eles são chamados de discípulos. Então, fazer discípulo é estar junto com alguém, é compartilhar do evangelho para alguém, é andar junto com essa pessoa. O maior exemplo de discipulado que poderemos encontrar na Bíblia é Jesus, que vai até pessoas, chama elas para andarem com ele e na caminhada ele revela a si mesmo. Tanto que se você lê os evangelhos e dá uma pesquisada e uma mergulhada a fundo, o povo não consegue entender quem é Jesus. O povo crucifica Jesus, porque eles não entendem, porque Jesus não se revela para o povo. Jesus se revela para os discípulos. Quando ele está com os discípulos, ele pergunta assim, quem o povo diz que eu sou? Aí eles falam assim, uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu és um dos profetas. Aí Jesus fala, agora vocês, discípulos, que andam comigo, quem vocês dizem que eu sou? E aí o Pedrão fala, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí a Nívia Soares, que estava lá do lado, já escreveu a música e já gravou, né? Você é a primeira a lançar. Então, essa ideia de Jesus se revelar é algo muito específico, é muito restrito àquelas pessoas que estão caminhando no Evangelho, estão vivendo já com Cristo. E o discipulado é fundamental para isso. Terceira coisa, dentro do próprio texto, batizando-os em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. O batismo é a confirmação da consciência de Cristo em mim. Se eu pudesse resumir o batismo, eu falaria isso. O que é o batismo? O batismo é a confirmação da consciência de Cristo em mim. Eu tenho consciência que Cristo habita em mim. Por isso eu sou batizado. E aí eu mostro para todo mundo, eu confirmo para todas as pessoas que Cristo habita em mim. E é a confirmação da ação da Trindade divina na minha vida. Em nome do Pai, em nome do Filho, Deus Jesus Cristo, em nome do Espírito Santo, Deus Espírito Santo. É isso que a gente precisa entender com base nesse versículo. Então esse versículo, ele é uma ordem de Cristo para que haja relacionamento que produzirá nova vida por meio da ação da sua Trindade. Essa nova vida vai vir por meio da Trindade divina que vai agir nas nossas vidas. Deus Pai, o Criador, Deus Filho, o Redentor, Deus Espírito Santo, o Consolador. Está vendo como é um processo? Então a gente vai, quando a gente se expõe, quando a gente se mostra para o mundo como cristão, como quem a gente realmente é, a gente revela o Evangelho para as pessoas, mostra o Evangelho para as pessoas, mostra aquilo que Cristo fez para as pessoas, por nós, mostramos às pessoas aquilo que Cristo fez por nós. A partir daí, essas pessoas têm uma relação com Cristo e acabam vindo à igreja, acabam aceitando Jesus, acabam reconhecendo Jesus como Salvador, e aí elas passam a se tornar discípulos, que nós também temos a responsabilidade de caminhar com elas, de estar junto com elas. E, logo em seguida, elas entendem realmente que sai do emocional. É difícil explicar, porque cada um tem a sua experiência, de fato, com Cristo. Mas comigo foi assim, sai do meu emocional e passa para o meu cérebro. E eu olho e falo assim, cara, como é que eu vivi sem Jesus antes? E aí eu sou batizado, porque eu começo a compreender o amor de Deus, o amor de Cristo em mim. Amém? Até aqui tranquilo? Agora, o que nos falta? O que falta para que isso seja verdade? O que falta para que isso se concretize? Ver que, se não falamos de Cristo, é porque não amamos o seu nome o suficiente, nem nos importamos se ele não for adorado. Nos falta ver isso. Essa é uma frase também do livro, que o John Stott cita alguém, que eu não consegui identificar no livro, por isso que eu só coloquei a frase aqui, mas faço menção pública para que não fiquem falando que a frase é minha. As minhas frases são um pouco piores. Mas o que a gente precisa entender? Que se a gente não... Isso é pesado. Quando eu li isso, eu falei, cara, quer dizer que eu sou alguém que não quero que outras pessoas adorem a Deus, velho. É como se eu recebesse uma pérola. Jesus fala sobre isso. Você recebe uma pérola preciosa e você esconde ela para você guarda ela. Você não quer que ninguém saiba. Você não quer que ninguém experimente aquilo, você não compartilha aquilo com ninguém. Então, nos falta ver isso. Ver que se a gente não está fazendo isso, a gente não está adorando a Deus, não amamos o nome dele o suficiente para que outras pessoas possam experimentar isso que a gente está experimentando. Olha o que esse texto fala sobre o que deveríamos ser. Mateus capítulo 5, Jesus no Sermão do Monte, versículo 14 a 16. Abra comigo aí, porque aqui eu peguei só o 16, mas eu quero ler desde o 14 com vocês. Aproveitar para fazer um merchan nosso, mas no YouTube tem uma série que a gente prega sobre o Sermão do Monte, e lá tem uma exposição muito legal desse texto, então se você tiver interesse, vai no nosso feed do Instagram da Jump, lá tem o link do nosso canal no YouTube, entra lá e procura lá que tu vai achar esse vídeo aí. Versículo 14, Jesus fala, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Versículo 15, e também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. E aí o versículo 16 é o que está na tela. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Sabe o que falta para a gente dar um passo a mais em relação ao Evangelho? Primeira coisa que falta é isso aqui, ó, brilhe a luz de vocês. O que significa assim brilhe a luz de vocês? Significa convicção. Porque brilhar a minha luz significa eu ter convicção daquilo que eu creio. Brilhar a minha luz, a luz que não é a minha luz, tá? A luz que habita em mim, tá? Para vocês não dizer que eu sou herege, hipócrita.
A luz que eu tenho aqui é a luz de Cristo que habita no meu coração. Então, brilhar a luz que habita em mim, é ter uma convicção de quem eu sou em Cristo, de quem Cristo é para mim, do que Ele fez, é ter consciência do sacrifício dEle, é ter consciência da soberania de Deus sobre a minha vida. Então, quando eu tenho convicção, a minha luz brilha para as pessoas. Nos falta um pouco de convicção. Segunda coisa, para que vejam as suas boas obras. O que significa isso? Para que vejam as suas boas obras. Testemunho. Quando eu tenho uma convicção daquilo que Cristo é em mim, eu ajo de forma diferente no mundo. Eu me comporto de forma diferente do mundo. Eu me comporto acima de pensamentos sociais, eu me comporto acima de pensamentos mundanos, eu me comporto num pensamento eterno, uma postura de reino, uma postura de Cristo mesmo. Então, as minhas obras começam a ser expostas de uma forma diferente. E a última coisa aqui nesse versículo que a gente pode separar é: glorifiquem ao Pai de vocês. Isso é discipulado. Conforme eu tenho convicção, eu dou testemunho. Conforme eu dou testemunho, as pessoas que andam comigo começam a enxergar Deus na minha vida e começam a glorificar a Deus por causa da minha vida. Conforme você tem convicção da sua fé, do seu Cristo, do nosso Senhor Jesus, você começa a agir como o reino quer que você aja. E isso vai fazer com que as pessoas que estão ao teu redor glorifiquem ao Pai que está nos céus. Amém? Eu gosto muito de um exemplo da Nauzira. Não sei quantos de vocês conhecem a missionária Nauzira. Ela é uma missionária bem famosa no Brasil e tem uma história dela que eu não sei se ela conta isso ou não, ou se contam isso dela ou não, mas diz que ela evangelizava muito em regiões ribeirinhas, em regiões do Nordeste, Norte do Brasil, e ela visitava muito a galera que fazia tipo esses garimpos, essas paradas assim. E ela foi num local onde tinha um bar e tinha um monte de pessoas lá e tinha uns caras fumando, bebendo, e ela entrou no bar, e quando ela entrou no bar tinha um cara que estava fumando e o cara não conseguia levar o cigarro na boca. O cara, tipo, a mão dele travou assim, aí ele ficou travado. Você pode achar estranho, tipo, beleza, eu não vou questionar, mas depois o pessoal conta, e a Nauzira fala também que quando ela percebeu isso, tipo, ela falou com o cara e o cara falou, tem alguma coisa diferente aqui. E ela falou, não, eu sou cristã, eu creio em Deus, eu vim aqui falar do amor de Jesus para vocês. Aí o cara abriu o coração, começou a falar com ela, que ele era um cara desviado. Aí aquele papo de todo crente perdido, né? Pô, eu estava desviado e, cara, Deus te usou para falar comigo. E, de fato, o cara não conseguiu colocar, tipo, o cigarro dele na boca, não conseguiu pecar, entre aspas, assim. E o que isso quer dizer para a gente, o que isso mostra para a gente? Que quando a gente chega com a luz de Cristo, velho, as trevas vão embora. As trevas se dissipam. A palavra fala que aonde a luz vai, as trevas saem. Então a luz chega, as trevas vão embora. Então o discipulado faz isso. A gente age, a gente tem convicção, a gente compartilha da nossa convicção, a gente age de forma diferente e as pessoas começam a glorificar a Deus. E isso é uma forma de a gente compreender melhor o discipulado. Nosso papel como cristãos é viver pensando, as pessoas à minha volta estão vendo com naturalidade o Cristo que habita em mim? E quando eu falo naturalidade, é na sua essência de pessoa mesmo. As pessoas que estão do teu lado, elas começam a ver a sua convicção de forma natural? Elas começam a ver em você atitudes diferentes do Cristo que habita em você? Elas começam a ver em mim atitudes de um Cristo que habita em mim? Porque isso é que nos falta. A gente tem feito muitas coisas, como igreja, como Jump, como IBB, mas nos falta a gente fazer mais. Porque o que acontece hoje? O número de evangélicos no Brasil está beirando os 40 milhões. Só que a maioria se autodeclara evangélicos não praticantes. O que está acontecendo? Que esse termo, ele não era um termo que era comum há 15, 20 anos atrás. Como assim? O pessoal falava, eu sou católico não praticante. Agora evangélico não praticante é novo. Por quê? Porque as pessoas estão ficando numa metade do processo. Está faltando um quê a mais, está faltando ir um pouco mais além, está faltando o discipulado, está faltando conhecer mais na essência. E eu quero
compartilhar justamente esse detalhe, focar bem na questão do discipulado. Qual é o conceito? Você deve pensar assim, o que é o discipulado? O que significa discipular? O YouTube hoje tem um monte de coisa sobre discipulado. Eu venho de outra igreja, e na minha igreja o discipulado tinha uma característica, e a gente tem 52 passos para o discipulado perfeito, eu tenho o livro do não sei o quê, do discipulado ideal. Cara, o que a gente pode ver na Bíblia? Como a gente pode identificar o discipulado de maneira correta? E uma das coisas que eu pesquisei, eu orei, li muito e cheguei a essa conclusão que o conceito da palavra discipulado, ele é o ato de seguir Jesus e o ato de ajudar pessoas a seguirem a Jesus. O discipulado é seguir Jesus, ponto. Porque foi isso que os caras fizeram quando Jesus chamou eles. Eles seguiram Jesus. Então eu olho para os discípulos e falo, o que os discípulos fizeram? Muitos milagres. O que os discípulos fizeram? Nossa, eles mantiveram viva a chama do Evangelho. O que os discípulos fizeram? Eles andaram e a sombra deles curavam as pessoas. Não, os discípulos seguiram a Jesus. Enquanto Jesus esteve na terra, os discípulos seguiram a Jesus. Depois que Jesus ascendeu aos céus, os discípulos seguiram a Jesus. Continuaram praticando aquilo que Jesus ensinou, continuaram mantendo viva a chama do Evangelho, porque eles seguiram a Jesus. Então, discipulado é seguir Jesus. Mas também, discipulado é o ato de ajudar as pessoas a seguirem Jesus. Então, parecem coisas diferentes, mas elas não se dissociam. Ao mesmo tempo que eu sigo a Jesus, eu ajudo outros a seguirem Jesus. Porque os próprios discípulos começaram a ter discípulos. Os próprios discípulos, na história da igreja, da primeira igreja, no livro de Atos, nos Atos dos Apóstolos, ali, o que eles fizeram na época deles, você começa a ver eles criando igrejas, compartilhando do evangelho com as pessoas, criando grupos, tendo pessoas que depois começam a segui-lo, a seguir os discípulos. Paulo depois começa a difundir o evangelho aí de forma mundial, e começa a formar discípulos e compartilhar. João Marcos é um discípulo, Barnabé é um discípulo, são homens que começaram a seguir os discípulos. Então, ser discípulo é seguir a Jesus, discipulado é seguir a Jesus, mas também ajudar os outros a seguirem a Jesus. Se a gente tiver essa consciência na nossa mente, os próximos slides, eles vão fazer muito sentido para nós. Porque dentro disso, dentro dessa verdade, a gente vai buscar compreender o que o discipulado é hoje na visão da nossa igreja, na visão que a gente tem da palavra de Deus e naquilo que a gente entende por reino de Deus. Primeira coisa, para discipular é preciso ser discípulo. Foi aquilo que eu acabei de falar. Para discipular é preciso ser discípulo. Olha o que Jesus fala: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Sabe qual é um dos problemas que a gente encontra hoje na história do discipulado brasileiro? É que muitos discipuladores deixaram de seguir Jesus. Deixaram de ser discípulo. Começaram a criar para si discípulos. Começaram a discipular do jeito que eles achavam. Começaram a levar as pessoas, por um caminho que eles não conhecem mais. E isso está completamente errado. Para que eu possa discipular alguém, para que eu possa falar do amor de Jesus, para que eu possa evangelizar alguém, para que eu possa ensinar alguém a caminhar no caminho da cruz, eu preciso caminhar no caminho da cruz. Eu não sou um informante, eu não sou como é que se fala, um agente de trânsito, sei lá. Tipo, como é que eu faço para chegar na Praça 15? Não, pega essa rua aqui, vai lá, passa a ponte, vira lá em cima e desce lá no Paulo Ramos. Não, cara, o discípulo, ele fala, não, eu sei onde é que é a Praça 15, eu vou te levar. Vem comigo. E aí ele começa a guiar as pessoas. Então, para que você possa discipular alguém, para que você possa falar do amor de Jesus para alguém, eu precisamos seguir a Jesus. A gente precisa seguir a Jesus. E olha o que o velhinho charmoso fala no livro. Nossa tarefa agora é ver como cada um, se for fiel a si mesmo, inevitavelmente envolve o outro. Se você for fiel àquilo que você acredita, no cristianismo que habita em você, no Jesus que você serve, se você for fiel a isso, inevitavelmente você vai envolver outras pessoas.
outras pessoas vão começar a caminhar contigo, outras pessoas vão começar a andar contigo, porque é inevitável. Se você acredita no Cristo que você diz acreditar, se você é discípulo desse Cristo, outras pessoas vão começar a te seguir. Por que o evangelho durou até hoje? Porque 12 camaradas decidiram acreditar, foram inspirados por Deus, usados por Deus, resgatados por Jesus, para manterem firmes esse evangelho. Porque eles acreditavam realmente naquele Cristo que morreu por eles, que viveu com eles, que ensinou eles. E através desses camaradas, o evangelho perdura até hoje. Então, o nosso papel é continuar a mesma pegada. Não estou falando que depende de nós, não estou falando isso. Não depende de nós, estou falando que o nosso papel é esse. Compreender essa verdade faz com que eu não trate o discipulado apenas como um programa de metas para a igreja. A gente está trabalhando, e eu vou falar isso mais para frente para vocês, para que a gente possa entrar num esquema desse, assim, de se discipular mesmo, de caminhar junto, de viver junto, de viver o evangelho junto. Mas um dos maiores cuidados que a gente tem tomado, que eu tenho orado para que não aconteça, é isso. Hoje em dia, muitas igrejas tratam o discipulado como uma meta para que a igreja cresça. Eu vou falar, quantos discípulos? Como se fosse um passo. Sabe os passos da IBB que a gente tem aqui? Os passos da IBB não são discipulado. Não. Os passos que nossa igreja tem para que você conheça a igreja, para que você se envolva com a igreja, é para que você conheça a igreja e para que você se envolva com a igreja. Agora, não é discipulado, não fala sobre vida com Deus, não fala sobre dilemas da vida, não fala sobre salvação, sobre a graça, não fala sobre as maravilhas do evangelho, não. Isso aí não pode ser tratado como meta para que a igreja cresça. Então eu não posso instaurar aqui e falar, gente, agora é o seguinte, a gente vai começar um plano de discipulado aqui, e hoje nós estamos em 50 jovens, e até o final do ano nós temos que estar aqui em 100 jovens. Amém? Amém. Eu quero muito isso. Mas eu não quero que isso vire um número. Eu não quero que isso vire uma meta de empresa. Não, velho. Eu quero que isso vire um discipulado, porque não é pela igreja, é pelo reino. É isso que a gente precisa pensar. O discipulado, ele existe para que pessoas se tornem parecidas com Cristo, pessoas andem com Cristo. O crescimento da igreja e o amadurecimento na fé são resultado de bons discípulos, não de um programa de discipulado. Se a gente tratar o discipulado como ele é na essência, com Jesus no centro dele, vai crescer, mano. Vai crescer. Mais amigos de vocês vão se converter. Pessoas da família de vocês vão se converter. Pessoas do trabalho, da faculdade de vocês vão se converter. Porque a gente está tratando isso na essência. A gente não está discipulando para que a igreja cresça. A gente está discipulando para que Cristo seja glorificado, para que Cristo cresça na gente, e aí, automaticamente, essa luz, ela vai brilhar mais, velho. Vai alcançar mais escuridão, vai alcançar mais trevas, e mais pessoas vão vir. Então, o crescimento da igreja, o amadurecimento na fé, ele é resultado de um discipulado verdadeiro. Ele é resultado de uma busca por relacionamento com Cristo, e uma busca por levar quem anda comigo a um relacionamento mais parecido com Cristo. Segunda coisa sobre discipulado que eu preciso te falar, talvez fique pequenininho ali, mas eu vou ler aqui. Discipular não é colocar cabresto. Por que eu falo isso? Porque hoje em dia não, biblicamente isso já acontecia. E hoje em dia isso está cada vez mais escrachado. Cabresto você sabe o que é, né? É aquele negócio que coloca no cavalo, dentro da boca dele, e aí o cara que está cavalgando em cima do cavalo, manda o cavalo fazer o que ele quiser. Discipulado não é cabresto. Discipulado não é colocar o cabresto sobre a vida de alguém. Olha o que Pedro fala na sua primeira carta. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos. A preocupação de Pedro com a igreja era que eles não achassem que eles deviam dominar as pessoas. Um discipulador, ele não domina o discípulo. Agora, ele é um exemplo para o discípulo. Se fosse assim, se fosse diferente, se fosse colocar um cabresto, Jesus não permitiria que Judas o traísse.
Jesus nem teria chamado Judas para ser seu discípulo. Se fosse isso, Jesus nem permitiria que Pedro falasse para ele assim, Jesus, eu acho melhor tu não morrer não, porque como é que a gente vai fazer a nossa revolução aqui? Se você não está entendendo o que eu estou falando, faça um discipulado. Se não fosse isso, Jesus não ia permitir que os discípulos cometessem tantas bobagens. A gente precisa entender que o discipulado não é um cabresto que a gente coloca. Discipular não é dizer para o outro o que ele tem que fazer. É andar com ele para que ele veja como você faz. Essa frase é minha. Quer dizer, alguém já deve ter falado isso, mas foi eu que escrevi. Legal, né? Posta no Twitter lá depois. Discipular não é dizer isso é uma experiência muito pessoal minha. Muitos de vocês, hoje jovens, já foram adolescentes, quando eu trabalhei com adolescentes aqui na igreja, ainda trabalho, mas trabalhei com muitos de vocês, né, ministrei muito na vida de vocês, pastoreei, e errei muito na caminhada com muitos de vocês, porque sou um ser humano, não consigo ser perfeito. Enfim, e uma das coisas que eu fazia muito quando eu pastoreava, adolescente, mais a antiga geração, a nova geração, eu já sou um pouco mais desapegado nesse sentido, é que eu ficava com muita raiva quando os adolescentes não faziam aquilo que eu falava para eles fazerem. Nossa, eu ficava com muita raiva. Alguns deles estão aqui porque eles sabem. Hoje já são jovens já. Porque eu ficava com muita raiva. O adolescente falava, eu estou com um problema aqui, sei lá, algum exemplo aleatório. Aí eu falava, cara, então faz o seguinte, faz isso porque eu já passei por isso, velho, é exatamente isso. Se tu fizer isso, é batata, tu vai resolver, cara. Inconscientemente, eu estava colocando um cabresto na cabeça desse bicho. Eu estava querendo tratá-lo como alguém que fizesse exatamente o que eu queria. E aí ele errava, ele fazia outra coisa exatamente oposta que eu falei, e eu falava, tá vendo? Aí ele vinha, né, deu tudo errado. Eu falei, óbvio, tu não fez o que eu mandei. E eu comecei a me desgastar. Como pastor, como líder, eu falei, cara, eu estou ficando tão mal. E aí Deus falou para mim assim, Salmo capítulo 127, versículo 1, ele falou assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Então faz o seguinte, Taveira, só fala o que vai acontecer. Deixa eles fazer o que eles tiver para fazer. Como assim, Deus? Faz assim, dá as duas opções. Se eles fizerem isso aqui, vai dar isso. Se eles fizerem aquilo ali, vai dar aquilo ali. Encerra o aconselhamento, velho. Manda para casa, ora e manda para casa. Gente do céu. Maravilhoso. Maravilhoso. Hoje eu só falo, tem dois caminhos. Se tu quer isso, se tu quer esse resultado, faz isso. Se tu quer aquele resultado, faz isso. Claro, eu busco referências bíblicas, não falo coisa da minha mente, né? E aí sabe o que começa a acontecer? Começam a vir a caminhada junto. Mas como é que tu faz? Já aconteceu contigo? E vocês já passaram por experiências assim. Quando a gente tira o cabresto da cara da pessoa, ela começa a caminhar com você por espontânea vontade. Por isso que Jesus se autodeclara o quê? Pastor de ovelhas, porque a ovelha segue. Se não fosse assim, ele chamaria a gente de bois, vacas, e saía tocando a gente, pra cá, pra lá, Não, agora a ovelha, ele sai andando e as ovelhas vão atrás, pastor de ovelha, ele vai e as ovelhas vão atrás. Então, na vida cristã, dizer que o outro deve fazer, dizer para ele, presta atenção porque isso é sério, dizer para o outro o que ele deve fazer exatamente é rebaixá-lo a um adestramento. Em outras palavras, é tratá-lo como um incapaz. Você nunca vai fazer com um discípulo com que ele cresça, porque você sempre vai dizer para ele o que ele tem que fazer. É igual a educação de filhos, é igual vida. Se você nunca aprender a levar um não na vida, quando você levar o primeiro não na vida, você vai sofrer. Então, está entendendo essa questão de não colocar o cabresto, de não ser uma autoridade espiritual sobre a vida do discípulo? Porque hoje em dia isso tem acontecido muito. Olha o que Lucas, capítulo 6, versículo 40, relata. O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre.
Quando você for discipular alguém, e eu desafio você a isso, eu vou desafiar você no final a isso, pensar em alguém, discipular alguém, caminhar com alguém, não domine essa pessoa. Não domine. Não trate essa pessoa como, não comece a falar para ela assim, olha, você tem que fazer exatamente o que eu estou falando. Não, isso não vai dar certo. Isso não é discipulado. A maior satisfação de quem ensina é ver que o aprendiz o ultrapassou. Sabia? A maior satisfação de quem ensina é ver que o aprendiz o ultrapassou. A gente comprou o sisteminha de iluminação aqui, as luzinhas, pá, bonitinho, tá? E aí eu comprei uma mesa que está lá atrás, lá uma mesinha que opera. Mexe aí, Luan, para eu mudar de cor. Ó, massa, né? Enfim. Aí a gente estava fazendo a reforma aqui no começo da semana, eu comecei a pesquisar tutorial no YouTube, eu falei, mano, não tem ninguém para operar esse negócio, eu comprei, mas eu não sei fazer isso aqui, mas beleza, vou fazer funcionar aqui, comecei a mexer lá, vi uns tutoriais, comecei a ler o manual, beleza, eu operei. Aí a gente marcou de vir fazer uma arrumação aqui, chegou um adolescente aqui, o Vitor, e ele falou assim, pô, que legal essas luzes, né, Taveira, tal, massa, não sei o quê. Eu falei, legal. Aí eu comecei a ensinar ele assim, tipo, ó, isso aqui, olha só que legal, essa luz aqui e tal, não sei o quê. Ele falou, que massa. Eu falei, quer testar? Ele falou, quero. Aí ele testou ali, eu falei, ó, essa aqui tu grava, tu faz assim e tal. Aí, beleza. Aí, passou, quarta-feira. Quinta-feira eu tava eu e o Luan aqui trabalhando, o Vitor chegou aqui. O Luan tá de prova. O Vitor chegou aqui, falei, e aí, Vitor, o que você tá fazendo aqui na igreja? Ele falou, então, eu estava lá em casa, eu vi uns vídeos lá da mesa lá e aprendi um monte de coisa, pô. Posso mexer nela? Aí eu, mano, claro, por favor, mexe. E o moleque veio aqui, quinta-feira, programou a mesa toda, fez um monte de tutorial no YouTube, levou o manual para casa. Hoje ele mexe na mesa melhor que eu. Eu nem sei mexer na mesa, eu só aprendi ali o que é muito intuitivo. Agora ele fez várias, Taveira, agora eu fiz uma programação que muda, eu falei, mano, beleza, manda ver. Tipo, parabéns, cara, que alegria de saber isso. E a maior satisfação que um discipulador deve ter é ver que o discípulo cresceu, velho. É Jesus olhar para os discípulos e falar, cara, é isso aí. Vocês vão sofrer muito mais do que eu sofri. E ver os discípulos depois entregando a vida pelo Evangelho, certamente fez Jesus olhar e falar, é isso, eles entenderam. A maior satisfação de um discipulador é ver o seu discípulo ultrapassar. Terceira coisa que a gente tem que ter em relação ao discipulado, cuidado com o endeusamento dos discipuladores. Cuidado com o endeusamento dos discipuladores. Paulo é um cara muito bom, fala muito sobre discipulado. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 6, ele fala o seguinte, mesmo se eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque eu estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito, mais do que me vê ou ouve. Vou explicar para você o que está escrito nesse versículo, porque se a gente fosse ler todo o capítulo aqui, a gente ia demorar muito. Depois eu te desafio a ler. Paulo, ele é levado por Deus a uma visão do céu. Ele fala sobre o terceiro céu, ele fala sobre o paraíso, que Paulo é levado por Deus ao paraíso e Deus revela coisas a Paulo lá no paraíso. E aí Paulo volta a si, né? E aí ele vai compartilhar com a igreja, ele vai falar isso para a igreja. E ele fala, eu poderia muito bem gloriar-me nisso, porque não seria mentira falar, gente, Deus me levou para o céu, e eu sou o Paulo, o maior dos apóstolos de Cristo. Ele poderia muito bem se gloriar e não seria mentira, é isso que ele está falando. Mas aí ele fala o quê? Eu evito, porém, fazer isso, para que ninguém pense a meu respeito, mais do que vê para mim, do que vê em mim, ou do que me ouve. Paulo estava querendo dizer o seguinte, eu não sou nada além daquilo que vocês estão vendo e ouvindo. Paulo estava falando, cara, Paulo é o mesmo cara que depois fala assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. É o maior dos discípulos, mas ele tem esse cuidado, o maior dos apóstolos, ele tem esse cuidado de não fazer com que as pessoas o idolatrem, porque ele sabe o risco que isso é. Então, o nosso desafio também é esse. O endeusamento, cara, eu treinei muito essa palavra em casa.
O endeusamento, agora vocês vão ficar prestando atenção toda vez que eu falar ela, né? O endeusamento dos discipuladores surgem de duas formas. Por eles mesmos, se autoproclamando os caras, os bichão, ou por pessoas que se menosprezam. Agora eu quero falar com você, jovem, que se acha incompetente o suficiente para discipular alguém. Você pode criar com isso o endeusamento de qualquer outra pessoa. Porque quando você se acha incapaz de discipular alguém, você está criando para você referenciais de bons discipuladores. E você começa a olhar e falar, não faz discipulado comigo não, faz discipulado com aquela pessoa, porque aquele cara sabe discipular. E automaticamente você está gerando um pequeno nívelzinho, sentimentozinho de idolatria. Não sei se vocês estão acostumados, estão acompanhando aí o que está acontecendo no futebol brasileiro, mas Paulo estava em outro patamar. Né, Gui? Paulo era tipo o Flamengo dos discípulos, dos apóstolos. O cara estava em outro patamar, velho. Não tinha para ninguém. Não tinha para ninguém. Mas mesmo assim, ele fala aquilo ali, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E a gente fala assim, não, eu jamais vou falar isso. Eu jamais vou falar, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas sabe por que Paulo fala isso? Não é para se gabar. Paulo fala isso por causa do primeiro assunto que a gente falou ali, que o discípulo, a essência do discipulado é seguir Jesus. Então, o que Paulo está falando é, me sigam porque eu estou seguindo ele. Me sigam porque eu estou seguindo ele. Não é um patamar de se achar, é um patamar de ele estar seguindo realmente o que tem que ser feito. É diferente. Aos nossos olhos, Paulo está, se achando, mas o que ele está querendo dizer é justamente isso, que ele está apenas seguindo a Cristo e quem deve segui-lo, né, ele fala para a igreja de Corinto isso, ele fala, olha, me segue que vai dar tudo certo, porque a gente está caminhando para Cristo. O endeusamento gera discipuladores da moda, que ganham fã-clubes e passam a aceitar e defender tudo que falam. Você tem noção disso? A gente vê isso muito hoje. Porque a gente saiu da Bíblia, da idade da letra, do papel, e a gente agora está na era da tecnologia, onde a internet faz com que a gente tenha discipuladores online, onde e não é tipo uma chamada de vídeo, isso é ok. Agora é aquelas pessoas que eles estão discipulando você e nem sabem. Porque você olha para eles e fala, são esses os caras. São esses os caras que eu quero seguir. Quem é teu? Tu está fazendo discipulado todo? Com quem? Com o pastor Augusto Nicodemos. Eu vou falar homens sérios, porque senão vão ficar falando que eu estou falando mal de outros pastores, eu não quero isso. Mas, você está sendo discipulado por quem? Estou sendo discipulado pelo Augusto Nicodemos. Sério? Quando que você se encontra com ele? Não, eu assisto uns vídeos dele no YouTube, lá do Perguntar Não Ofende. Mas ele tem falado contigo? Não, ele fala lá, e aí eu vejo os vídeos dele, e eu estou sendo discipulado por ele. Cara, cuidado, você está endeusando um homem de Deus. Que ele talvez nem está pedindo isso. Porque aí você cria um fã-clube. Aí alguém fala assim, eu não concordei com o Augusto Nicodemos. Aí você olha e fala, falou mal do Augusto Nicodemos? Foi isso que eu ouvi? Cara, mas isso acontece. E você briga com essa pessoa, e você arranca o rabo com essa pessoa, e você se mata com essa pessoa porque ela falou mal do seu discipulador, que nem sabe que você existe. Tá entendendo? Cara, e a gente tá brigando por isso, velho. A gente está brigando por ídolos da Bíblia que a gente criou e que eles nem sabem que a gente existe. É muito complicado. É muito complicado. E isso é fruto de pessoas que se acham incapazes de discipular alguém, se acham incapazes de compartilhar do evangelho para alguém e acabam transferindo para personalidades, pessoas que acabaram ganhando destaque nas mídias, e transfere para elas isso, para que elas sejam as referências. E não, cara, você é tão capaz de discipular alguém quanto qualquer um desses homens de Deus aí que estão vivendo coisas sobrenaturais. Porque você serve ao mesmo Cristo que eles, que alguns deles. Você serve ao mesmo Jesus. Você crê no mesmo Cristo que mudou a tua vida, cara. Então não se menospreze ao fato de achar que não, eu não sou bom para discipular. Não existe pessoa boa para discipular, existe pessoa que segue a Jesus e compartilha do que ela segue a Jesus. Ponto, velho.
muda, repensa aí a tua forma de discipulado. Seguir alguém que não sabe quem você é não é discipulado, é quase uma idolatria. Porque discipulado não é seguir, discipulado é andar, é caminhar, é andar junto. Então seguir vira idolatria. O Augusto Nicodemos, eu gosto muito dele. Só que ele não é o meu discipulador. Ele nem sabe que eu existo. Até mandei as mensagens no Twitter para ele, mas ele não me responde. Fica registrado. Paulo fala de si mesmo. Afinal de contas, quem é de Paulo? Quem é de Apolo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer. A igreja de Corinto estava passando por um dilema, que eles estavam começando a brigar, eles estavam falando assim, eu sou de Augusto Nicodemos. Aí o outro falava, eu sou de David Leonardo. O outro falava, eu sou de Tiago Brunet. O outro falava, eu sou de Jonas Madureira. O outro falava, eu sou do... E começou uma guerra lá. Aí um falava, eu sou de Paulo, e o outro falava, eu sou de Apolo, eu sou discípulo de Apolo, eu sou discípulo de Paulo. E aí Paulo chega com toda a sua calma e benevolência e fala, da onde vocês tiraram essas ideias? É só a gente fazer uma viagem rápida que você já fica tudo retardado. Acho que Paulo deve ter falado assim, mas não registraram dessa forma. Ele fala, por que vocês falam que um é de um e o outro é de outro, cara? Eu e Apolo, a gente tem um propósito, Cristo. Então, se você me segue, se você segue o Apolo e ouve e caminha com a gente, é nós, velho, tudo junto, beleza, fechou. Entenda isso. Quando você endeusa uma pessoa, essa pessoa, tipo, se torna alguém que, meu Deus do céu, um Deus, né? Você endeusou ela. Próximo aqui. Para ser um discipulador não é necessário, é necessário apenas uma coisa, seguir a Cristo. Se eu fosse resumir tudo isso aqui para ti, a única coisa que você precisa para entender e para discipular alguém, para falar do amor de Jesus para alguém, para falar do evangelho para alguém, é seguir a Cristo. Esse é o maior desafio, essa é a principal verdade. Seguir a Cristo é o que você precisa para falar do amor de Deus para alguém, para falar de Jesus para alguém. Aí como seguir a Cristo? Aí você vai ter que ler a Bíblia, você vai ter que ter um discipulador que vai te ajudar cada vez mais, que vai caminhar contigo, mas é disso que você precisa para discipular alguém. É isso que você precisa para falar do evangelho para alguém. E a principal verdade é que não acaba aqui. Olha o que o John Stott fala. Portanto, é impossível para mim adorar verdadeiramente a Deus e ainda não me importar se ninguém o adora também. John Stott fala, eu, como um adorador verdadeiro, como um seguidor de Deus, um seguidor de Cristo, é impossível para mim seguir a Jesus e olhar para as pessoas do meu lado e ver que elas não estão seguindo. É impossível, ele fala, é impossível, e eu oro para que isso seja verdade para mim também, eu oro para que isso seja verdade para ti também, que você venha para adiante e fala, cara, eu não me conformo que as pessoas não seguem a Cristo, que não vão à igreja, que não conhecem a Jesus, eu preciso fazer algo. Eu preciso ser um discipulador, eu preciso falar do amor de Jesus para alguém. Você precisa seguir a Cristo, e conforme você segue a Cristo, as demais coisas vão acontecendo. Paulo falando para Timóteo, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-los a outros. Estou falando com você aqui que não sabe discipular. Cara, o que você tem de conhecimento bíblico, a gente vai compartilhar contigo, a gente vai te ajudar, a gente vai te capacitar para que você seja capaz de confiar às outras pessoas. Amém? Vou deixar aqui nesse versículo, para você entender que o que a gente precisa é compartilhar da experiência que a gente tem com Cristo, das vivências, das doutrinas que a gente tem aprendido do Senhor. E o principal combustível que você precisa para falar do evangelho para alguém, para discipular alguém, é seguir a Cristo. Quando você segue a Cristo, tudo isso que a gente acabou de falar aqui nessa noite faz parte do teu dia a dia, e mais pessoas vão começar a querer saber sobre esse Deus, a querer seguir a esse Deus. Amém? Fica de pé no teu lugar, eu quero orar contigo.